Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Tudo bom, pessoal? Vocês estão bem? Sim, então tá bom, muito bem. Vamos lá. Lembrando que essa semana aqui nós temos uma aula só, né? Que quinta-feira é feriado, então é só essa aula para a gente poder aproveitar aí, trocar uma ideia. Eu já vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês, deixem a apostila de vocês aberta na página 34, ok? Oi, senhor. Tudo bem, Bia? Tudo e com você? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom. Doutora, na página 34 ou 24? 34. Obrigada. Nada. Já deixem aberto na página 34. Antes, porém, eu vou ler um texto com vocês, né? Nós vamos ler juntos. É um texto pequeno, é uma anedota, na verdade, né? Vê aí se aparece. Apareceu para vocês? Sim? Então vamos lá. Mãe, piada sobre o Dia das Mães. O Dia das Mães chegava, a professora pediu uma redação. Todos deveriam terminar com essa, todas as redações deveriam terminar com essa frase: mãe só tem uma. A meninada pôs a mão na obra. Alguns contaram o episódio da infância, outros cuidados em caso de doença. Não faltou quem falasse em ajuda nos deveres de casa ou em sufocos devido a confusões inesperadas. Um deles contou uma história com um enredo diferente. Uma visita havia chegado à casa da família, alvoroço geral. A mãe solícita pediu ao garoto que pegasse 2 cocas na geladeira. Depois de minutos, o garoto voltou. Mãe, só tem uma. É óbvio que o pedido da professora não era para colocar aqui esse tipo de mãe só tem uma, né? A professora queria algo que mostrasse o valor da mamãe, né? Tipo, olha, minha mãe me ajuda na minha lição de casa. Nossa, a mãe só tem uma. Olha, a minha mãe, eu fiquei doente, ela ficou comigo. Nossa, a mãe só tem uma. Mas o menino não entendeu dessa forma e ele contou o que aconteceu uma vez na casa dele e ele falou aí, né? Abriu a porta da geladeira e falou: mãe, só tem uma, que é só tem uma coca, tá? Esse mãe aqui, ó, quando a gente grita alguém, quando a gente chama alguém, esse chamamento, esse grito, eu chamo de vocativo. Então, vocativo essa semana cai na avaliação de vocês. Quando eu chamo alguém, quando eu faço um pedido, e não importa, tá? Pode ser que o vocativo esteja pode ser que o vocativo esteja no começo, no meio ou no fim da frase, não importa, tá? Se tá chamando, né, alguém, né, ele poderia falar assim, ó, só tem uma, mãe, vírgula, né? É um vocativo, certo? Quando eu chamo alguém, se eu falar assim para vocês, ó, classe, olhe para mim, certo? Esse classe, essa palavra classe, eu vou chamar de vocativo. Vocativo é quando eu faço um chamamento, quando eu chamo algo ou alguém. Certo? Vocês estão entendendo até aqui? Sim? Beleza. Viu? Vocês encontraram dificuldade em fazer a prova de vocês lá da semana? Não? Foi a prova sobre o livro, né? Foi tranquilo, então? Foi? Então tá bom. Caiu aquilo que eu falei que ia cair? Então tá bom. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. A prova foi justa, né? Aí. Ó, então vamos lá. Já está aparecendo para vocês aí uma tela escrita posto evocativo?
Já? Já está aparecendo aí? Vocês me ouvem? Ah, então tá bom. Beleza. Então vamos lá, ó. Aposto e vocativo. Então, o aposto é um termo da oração que acompanha outro termo expresso por um substantivo ou expressão substantivada, modificando-o sem restringi-lo. Pode ter a função de especificar, esclarecer, explicar, ampliar ou resumir o termo no qual se relacionar, se identificar. Então vamos lá, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu vou pôr vocês aqui no Word, né? Eu vou compartilhar a minha tela do Word para vocês. Apareceu aí meu Word? Sim? Então vamos lá. Ó, se eu falar assim, ó. Ó, se eu disser assim, o objetivo, escola que fica em Itupeva, está mantendo as aulas online. Deixa eu pegar aqui. Tá. O que vier aqui entre vírgulas, que está explicando qual escola que é, onde fica, esse termo aqui, ó, esses termos aqui, o que está entre vírgulas, eu vou chamar de aposto, certo? O aposto, ele tem a função de explicar um termo antecedente. Então, esse aposto aqui, ele explica qual é o objetivo, certo? Qual escola que é. O aposto explica. O vocativo é para eu chamar. O aposto é para eu explicar, certo? Então, se cair uma pergunta assim, o termo grifado é um aposto, é um vocativo, é um complemento nominal, você vai colocar que é um aposto, tá? Vamos voltar lá. Eu vou compartilhar de novo os slides com vocês. Vamos lá. Aí eu vou explicando melhor, tá? Então, o aposto é o termo da oração que acompanha outro termo expresso por um substantivo ou expressão substantivada, modificando sem restringi-lo. Pode ter a função de especificar, esclarecer, ampliar ou resumir o termo com o qual se relaciona. E o vocativo já é a palavra ou expressão que utilizamos como chamamento ou invocação. Se vocês quiserem printar a tela, tirar foto, pode fazer isso, tá bom? Utilizamos como chamamento ou invocação que se situa fora da oração. Marca um apelo do falante ao interlocutor por meio de seu nome ou expressões equivalentes. Então, olha lá. Aposto explicativo. O aposto geralmente vem entre vírgulas. Essa aqui é uma frase do teatro mágico, né? Eles fazem até uma brincadeira aí com a palavra aposto. Olha lá, ó. Estar entre vírgulas pode ser aposto, mas eu aposto o oposto que vou cativar a todos, sendo apenas um sujeito simples, certo? Eles fazem uma brincadeira aí com a gramática, com a análise morfológica e para explicar o aposto, tá? Então, geralmente o aposto vem entre vírgulas, certo? Deixa eu ver quem está querendo bater papo aqui. Posso voltar sim. Ó, pediram para eu voltar no aposto, tá aí.
Aí, muito bem. Vamos lá. O vocativo, né? Aí o aposto explicativo. O aposto também pode enumerar, né? Mãe, para que a gente está no mundo? Aí a mãe responde, né? Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Bom, esse para trabalhar, para nos amar, para fazer deste um mundo melhor é o aposto, tá? Aposto especificativo, né? Olha lá. O que uma mulher tão linda está fazendo num lugar desses? Pergunte ao meu marido, o dono do bar. Aqui o aposto é o dono do bar, certo? Ó, o dono do bar é o aposto, certo? Explica lá, especifica quem é o marido dela. É o dono do bar, né? Então o H aqui se deu mal, muito mal, né? Enfim. Aí, deixa eu fechar aqui. Interlocutor. Bom, vamos lá. Invocação. O ato de chamar em auxílio, socorro, pedido ou proteção. Deve vir sempre isolado da frase por uma vírgula. Se tiver no interior da frase, deve vir separado ou entre duas vírgulas. Então, olha lá, ó. Lembra que a gente leu o texto? Mãe, só tem uma? Esse primeiro menininho aqui, ó, esse primeiro menininho aqui, ele não está, não tem nesse texto um vocativo, certo? Aqui ele está falando o que a professora tinha pedido mesmo, certo? Mãe só tem uma, ou seja, minha mãe é sagrada e só existe uma. Agora, esse aqui, eu já. É aquele que não entendeu nada do trabalho, ó. Tá vendo? Nesse aqui eu tenho um vocativo. Olha só. Mãe, só tem uma, certo? Aqui sim eu tenho um vocativo. Nessa frase eu não tenho vocativo. Nessa aqui, ó. Nessa aqui eu tenho vocativo. É a palavra mãe. O vocativo, lembrando para vocês, ele pode vir no começo, no meio ou no fim da frase, certo? Então prestem atenção, porque o vocativo pode vir no começo, no meio ou no fim da frase, certo? Entenderam? Dê um joinha se entenderam. Beleza. Quando a mãe de vocês entra no quarto de vocês e fala assim, ó, que isso, menino? Que isso, menina? Né? Por causa da bagunça. Esse menino, esse menina que vem no final, eu posso falar que é um vocativo, certo? Então, o aposto, qual é a diferença, professor, de aposto e vocativo? O aposto, ele explica algo, certo? Se eu falar assim, ó, o professor Andrews, né, vírgula, que dá aula de língua portuguesa, vírgula. Isso aí é um aposto. Eu estou explicando quem é o professor Andrews, certo? Agora, se eu falo assim, se alguém faz uma pergunta para mim e fala, professor, posso ir ao banheiro? Esse professor é um vocativo. Meus amores, até aqui tudo bem? Posso ir para o próximo conteúdo da aula? Sim. Faça um joinha aí. Aí, a Isa fez um joinha, a Mari. Aí, então tá bom. Vamos para o próximo conteúdo. Agora sim, peguem a apostila de vocês, vamos lá. Página 34. Deixa eu sair do aposto vocativo. Beleza.
só compartilhar então a tela com vocês, tá? Apareceu já aí a tela para vocês? Sim, então tá bom. Obrigado, Isa. Vamos lá, ó. O emprego da vírgula, pessoal. Qual que é a ordem certa das palavras na língua portuguesa? O que vem primeiro? Eu falei para vocês, acho que nas primeiras aulas que nós tivemos. Qual que é a ordem? Eu vou falar, então, as siglas, as primeiras letras, e aí vocês falem para mim o que que é isso. Eu falei para vocês que a ordem é SVO. O que que é SVO? Alguém desbloqueia o microfone e fale. A Mari ia falar. É sujeito, verbo e objeto? Muito bem, meu amor. Parabéns. Sujeito, verbo, objeto. Isso mesmo. Então, sujeito, verbo, objeto. Eu falei para vocês que uma criança pequena, por exemplo, uma criança que está aprendendo a falar, na construção da cabeça dela, ela jamais faria, por exemplo, o casa saiu menino o, certo? Fica até estranho para nós. Mas por quê? Na cabeça dela, né? Deixa eu pôr no Word de novo para explicar melhor. Ó. Espera aí que eu já vou voltar na tela com vocês. Compartilhar. Ai, caramba, não é aqui. Ó, um menino, uma criança de 3, 4 anos está aprendendo a falar, ela jamais faria essa construção, ó. O menino, o casa, saiu menino e o. Fica até estranho, né? Por quê? Ele pode até não saber falar, né? Tropeçar aí na dicção, na fonética. Mas ele sabe a estrutura da língua portuguesa, já está na cabeça mesmo de quem é falante nativo da língua, já está na cabeça a estrutura. Ele sabe que tem que ser S-V-O. Então ele pode até falar, o menino saiu, né? Falar do jeitinho dele, eu tenho uma filha pequena, eles falam engraçado, né? Apesar que a Alice já está com 4 anos, mas ela ainda fala algumas palavras que você acha engraçado, né? Mas nós, falantes da língua portuguesa, nós sabemos desde pequenininho, nós aprendemos a estrutura da língua portuguesa, certo? Vamos lá, vamos voltar. Então, quando a ordem direta das palavras, ó, deem uma olhada aí, sujeito, verbo, né? E os complementos verbais, depois adjunto, né? Então você pode colocar, tá vendo aqui, ó, onde eu vou grifar aqui? Sujeito, verbo, complementos verbais é a mesma coisa que objeto, tá? Então vamos lá. Vírgula para marcar a intercalação. Quando, mais uma vez, ó. Quando o adjunto adverbial, isso aí é interessante, é importante para você. Quando o adjunto adverbial estiver antes do sujeito, estiver no início da oração, ele tem que vir com vírgula. Vocês entenderam? Sim? Muito bem. Ele é obrigado a ter vírgula quando isso acontece. Certo? Então, fica aí para vocês mais uma vez a dica. Anotem isso aí.
sujeito, ó, quando ele vier no início da frase, ele tem que vir com vírgula. Quando o adjunto adverbial vier entre o sujeito e o verbo, ele tem que também estar entre vírgulas, certo? Ó, quando ele vier entre dois complementos, também tem que vir entre vírgula. Um desses aqui, ó, ou no início da oração, ou entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e seus complementos verbais, ou entre dois complementos, um desses aqui vai cair na prova de vocês, tá? Dessa semana. Lembrando que, como nós temos só uma aula essa semana comigo, assim que hoje mesmo vocês já podem fazer a prova, tá? Vocês, se quiserem, depois, né, eu não sei quantas aulas mais vocês têm hoje. Mais uma? Vocês tiveram quantas? Essa é a primeira ou não? A gente teve inglês e depois a história. Vocês já tiveram duas? Não. Foi inglês, aí depois a história. Ah, tá. Inglês, aí agora português, depois história, né? Ah, entendi. Tudo bem. Quem dá história para vocês? O Emílio. Ah, o Emilhão. Então tá bom. Isso aí. Ó. Aí, depois, nós temos o que eles explicam, o vocativo e o aposto. Olha só. Maria, você confia em mim? Tá vendo aqui, ó, Maria? Esse Maria, eu vou chamar de vocativo, certo? Mas o vocativo, ele poderia vir lá no final da frase também. Eu não poderia perguntar assim, ó, você confia em mim, vírgula, Maria? Poderia ou não poderia? Sim ou não? Eu não poderia colocar o Maria lá no final da frase? Poderia também, certo? Continuaria sendo vocativo. Ó lá, ó. Aí vem o aposto, ó. A testemunha, pessoa inescrupulosa. Pessoa inescrupulosa aí está explicando quem que é essa testemunha, certo? A testemunha, vírgula, pessoa inescrupulosa, falou em verdades, certo? Então, agora um tempinho para vocês colocarem as vírgulas aí no lugar correto. Vai lá, pode fazer exercício aí. Aí, fizeram esse exercício? Posso ir para as próximas explicações? Então tá bom. Ó, prestem atenção aqui, ó. Peraí. Depois a gente volta, tá, pessoal? Para vocês pegarem as respostas. Depois a gente volta. Só quero mostrar um negócio para vocês. Ó, façam a prova. Quando vocês forem fazer a prova, façam a prova com essa tabelinha aqui do lado, tá? Então, assim, vocês têm as principais conjunções aí. Vocês têm as principais conjunções aí
certo? Só quero que vocês acrescentem aí que o mas, escreva aí no seu caderno que o mas, a palavra mas, ó, vou pôr no Word aqui, vocês escrevem do jeito que eu tô pondo no Word, tá? Espera aí, vamos lá, deixa eu interromper aqui. Interromper. Mas a conjunção mas a conjunção mas indica oposição, contrariedade, certo? Então, a conjunção mas, ela indica a oposição, ela indica a contrariedade. Por exemplo, quero sair, mas não tenho dinheiro. Esse mas aí, certo? É adversativa, ela é contrário, é uma opinião contrária, certo? Esse mas aqui indica posição contrária, tá? Beleza? Escrevam aí como uma dica para vocês fazerem a prova de vocês, certo? Vou voltar lá para a apostila, certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Então, essa tabela aqui vai ser importante para vocês fazerem, tá? A avaliação aí de vocês, certo? Então, foco na tabela também. Vamos lá. Eu vou voltar para vocês copiarem agora um pouquinho das questões. Aí nós tínhamos um texto, né? Da Voz do Cidadão, né? A Folha de São Paulo, olha lá, ó. Nos feriados, eu vou ler o texto com vocês para vocês poderem se situar, tá? Nos feriados de Carnaval de 2005, acompanhei uma senhora de 92 anos, grande apreciadora da história, ao Museu Paulista do Ipiranga. Soubemos na porta que o museu estaria fechado durante todos os feriados de Carnaval. Nos feriados de Páscoa, procurei me informar com antecedência e constatei que o museu também ficaria fechado. Lastimei muito que, exatamente nas datas em que os trabalhadores têm mais disponibilidade de tempo para os programas culturais, um dos principais museus da cidade fique fechado ao público. Ou os museus não foram feitos para quem trabalha, para quem tem pouco tempo durante a semana, ou mesmo durante a maioria dos finais de semana do ano. Mas isso não é o mais grave. Em 24 de abril de 2005, finalmente conseguimos ir ao museu. Primeiro problema. Uma enorme escadaria já na entrada, outra para acessar o primeiro andar e outra para descer ao subsolo e subir novamente ao primeiro andar, e inexistência de elevador. Não foram considerados como potenciais visitantes os idosos e os portadores de deficiência. Aliás, foram excluídos justamente numa época em que toda a sociedade, ou parcela mais esclarecida dela, fazendo coro com o Estado, proclama a inclusão. Um verdadeiro paradoxo. Vencidas as escadas, evidentemente, com não pouco esforço por parte de uma pessoa de 92 anos, que legitimamente ou teimosamente acredita que a vida ainda está para que ela está aí para que ela também usufrua. Outro problema, não havia banheiros para serem usados por visitantes. Já conhecia esse problema de uma vez anterior, em que quase tive que exigir que o funcionário permitisse a entrada do banheiro privativo dos servidores.
Afinal, não poderia acreditar não haver banheiros num prédio aberto ao público daquele pote. Passados 5 anos, com tanto discurso de cidadania, os direitos dos idosos e dos portadores de deficiência, acreditava que pelo menos os banheiros já estivessem abertos ao público. Não estavam. Mas já aconteceram um progresso, devo admitir. O funcionário muito gentil ofereceu-se para abrir uma exceção e permitir a entrada no banheiro, já que se tratava de uma pessoa idosa. Velho exemplo está dando o Estado. Como pode apregoar e cobrar respeito dos cidadãos se lhe falta respeito de forma tão flagrante? Atenciosamente, Inês Akshar. Aí depois, mais uma carta ao leitor, olha lá. Visitante reclama que museu que não tem banheiro nem elevador. Né? Fernanda Bacê. Inês Achar reclama que o Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, não tem elevadores, rampas de acesso para deficientes físicos e idosos, nem banheiros para o público. Ela diz que visitou o local em abril com uma senhora de 92 anos, enfrentou muitos problemas. Encontrei uma enorme escadaria já na entrada, outra para acessar o primeiro andar e outra para descer o subsolo, e a inexistência de elevador. Não foram considerados como potenciais visitantes os idosos e os portadores de deficiência. Inês acrescenta que, além dos problemas com a escadaria, percebeu que não havia sanitários para o público. O mesmo problema enfrentei há 5 anos. E qual foi a resposta, né, da assessoria de imprensa do museu? Informou que a nova direção já solicitou providências para resolver o problema em relação a pó de elevador e banheiro. A implantação desses equipamentos, de acordo com o museu, depende da aprovação de órgãos competentes, visto que o Museu Paulista está sediado em um prédio tombado pelo patrimônio histórico, certo? Aí, para a gente poder finalizar a aula de hoje, vocês vão copiar até a questão de número 8, tá ok? Aí a gente finaliza a aula de hoje. Lembrando que na provinha de vocês vai cair aposto, que é um chamamento, que pode vir no começo, no meio ou no final da frase. Vai ter também vocativo, né? Desculpa. Esquece que eu falei agora, pessoal. Vamos lá, ó, presta atenção. Vai ter o vocativo, que é um chamamento, né? Que é o que pode estar no começo, no meio ou no fim da frase. Quando eu falo assim, pessoal, olhem para mim, é um vocativo. Essa palavra pessoal é um vocativo. Eu estou chamando vocês, certo? Estou invocando vocês. Então vai ter vocativo, vai ter o aposto, e o aposto, ele é um termo explicando outro termo. Então, por exemplo, se eu falar assim, deixa eu ver. Deixa eu ver uma frase. Cebolinha, da turma da Mônica, fala errado, certo? Então, o da turma da Mônica é o aposto, é aquilo que explica. Vocativo é aquilo que chama, aposto é aquilo que explica, certo? De novo, vocativo é aquilo que chama. Então, o vocativo ele pode estar no começo, no meio ou no fim da frase. Da mesma forma que eu falo assim, que eu posso falar assim, ó, pessoal, olhem para mim, eu posso falar também assim, ó, olhem para mim, pessoal. Não posso falar das duas formas? Sim? Então tá. Vai cair também a questão do adjunto, né? Ó, sempre que ele vier antes do sujeito, eu tenho que colocar vírgula, certo? Quando ele vier no início da oração, é fatal, eu tenho que colocar vírgula, certo? Então, vamos lá para vocês copiarem, para não perdermos mais tempo. Tá aí para vocês copiarem. Na verdade, vocês podem copiar até a... Deixa eu ver aqui. Podem copiar até a 4 nessa aula. Depois, nas próximas aulas, a gente vai mais à frente aí no conteúdo. Professor, Oi. já pode começar a ler os códigos de Camões? Sim, se não me engano, pessoal, Código de Camões acho que vai
ser pedido na 11ª semana, tá? Mas eu ainda não tenho a confirmação. Eu vou confirmar e depois eu já digo para vocês, mas pode começar a leitura já. Tá bom, obrigada. Nada. Então, lembrando que é até a 4, né? Deixa eu subir mais um pouco. Aí. Muito bem. Posso voltar à tela? Beleza, posso voltar à tela? Posso? Então tá bom. Então, ó, pessoal, presta atenção. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês, viu? Um beijo, um queijo. E se espirrar, saúde, tá? Tchau, tchau. Boas aulas agora para vocês e boa prova, tá?
daí na sequência